Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez, por estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor, ó Pai, em Assembleia Solene, louvando e bendizendo o Seu nome, lembrando, sendo relembrado, Senhor Deus, do poder, da graça, da misericórdia do Senhor, nesse momento tão sublime, tão peculiar, que é o momento em que o noivo entra em sua recâmara para encontrar-se com sua noiva. É esse momento que nós estamos vivendo aqui. É o momento da Assembleia Solene, que Deus se apresenta, Pai, diante do seu povo, para falar ao coração deles, para trazer o seu ensinamento, a sua edificação, para fortalecer o coração do Senhor, do fraco, do aflito e do necessitado, que somos nós, Senhor Deus, o teu povo. Fica conosco, Senhor Deus, nós pedimos, e que o Senhor possa falar no nosso coração profundamente, Pai. Que teu Espírito Santo acompanhe a sua palavra para edificar, Pai, para consolar e para, Senhor Deus, nos guiar em caminhos eternos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, verso 29. Eu vou fazer a leitura do verso 29 e do verso 30, porque eles estão relacionados diretamente. Nós vimos que essa subunidade, ela fala das consequências de dois tipos de comportamento que levam à morte, ou à vida. Né? E dentro dessa subunidade, o verso 29 e 30, ele vai falar da longanimidade. E nós vamos ver, já tivemos um vislumbre do que o texto da Escritura está nos dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu não sei se vocês estão lembrados que a partir do capítulo 10 de Provérbios, nós temos ali os provérbios antitéticos. Ou seja, são paralelismos, estruturas paralelas que se opõem. E aqui nós estamos vendo no verso 29, o longânimo, de um lado, que mostra a sabedoria, e aquele que tem um ânimo precipitado, que mostra a loucura, a insensatez. O versículo 29, ele caracteriza o homem paciente em contraste com o homem impaciente. E o versículo 30 vai intensificar as consequências da prudência e da insensatez na longanimidade e no ânimo precipitado, nas consequências, ou seja, nas questões de vida e de morte. E é interessante que essa relação é feita entre esses versos, é apoiada semanticamente no texto por referências à fisionomia. O verso 29 fala da fisionomia exterior, a ideia de um rosto relaxado, o que significa longanimidade, literalmente. Tá? Então, a palavra longanimidade significa, literalmente, nariz prolongado, ou face prolongada, que também significa ira. A ideia é de uma ira sendo adiada. A longanimidade é a ira sendo adiada. A relação da palavra com o seu sentido é que, por meio das alterações da respiração, as emoções podem ser expressas. Em geral, essa palavra, longanimidade, na Escritura, vai se referir ao atributo divino, a paciência de Deus quanto a aplicar sua ira em relação ao pecado. A ideia, quando essa palavra está atribuída ao Senhor, quer dizer que Deus toma um longo e profundo suspiro, enquanto mantém a sua ira em suspenso, dando a ideia de uma paciência prolongada.
E o contrário disso seria um ânimo precipitado, que literalmente, nós vamos ver, significa um fôlego curto. A ideia de impaciência, de pouca paciência, de alguém que é irritável facilmente. E assim nós temos nesse verso duas caracterizações da fisionomia exterior, de um fôlego prolongado e de um fôlego curto. Seria literalmente isso. E aí o versículo 30, nessa relação, fala dos correlatos interiores. Aqui ele está falando de uma, poeticamente, de uma representação exterior. O verso 30 vai falar de correlatos interiores a esse comportamento, ou seja, uma mente sã em contraste com o corpo, ou seja, ossos apodrecidos. Seria o correlato interno da situação apresentada no verso 29. E aí esse verso diz assim: o longânimo é grande em entendimento. O provérbio aqui está nos exortando a paciência em contraste com a impaciência, com o desassossego, com a irritabilidade. Porque a paciência é conforme a vida, a ordem moral, com um grande discernimento. Enquanto que a impaciência, a irritabilidade, leva o indivíduo a exibir e praticar procedimentos imorais. O longânimo, aqui no texto, literalmente, é aquele que relaxa o rosto. Uma expressão facial de paciência, a ideia de uma não retribuição imediata, ou seja, uma ira retardada. Provérbios capítulo 19, 11, ele vai dizer assim, demonstrando essa realidade. 19, 11, a descrição, ou seja, a prudência, que foi traduzida aí por descrição, e é a mesma coisa, a descrição do homem, a prudência do homem o torna longânimo. E a sua glória é perdoar as injúrias. E é interessante porque quando nós olhamos para a Escritura e vemos esse atributo sendo se referindo a Deus, você percebe claramente que é o retardar da ira de Deus. Isaías 48, verso 9, ele mostra isso claramente nas seguintes palavras: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Esses versos aqui que nós estamos vendo em Provérbio vão nos dizer que ser manso, ser paciente é uma característica de um homem sábio. A mansidão, que expressa longanimidade, demonstra um comportamento sábio, prudente e sensato. Isso deve ser uma característica daqueles que são filhos de Deus. Por quê? Porque aquele que é tardio em irar-se, ele vai apaziguar contendas. Ele é um homem sábio porque ele se desvia da ira, da vingança. A palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é que o homem não possa se irar, mas ele não pode alimentar essa ira. A própria Escritura vai dizer que o homem não deve permitir que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, dando a ideia de que ele deve ser longânimo. Tá? Abra Provérbios capítulo 15, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Veja Provérbios 29, verso 8. Diz assim: os homens escarnecedores, 29, 8, alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam
Aí, existem muitos textos na Escritura que vai nos mostrar que nós devemos ser assim. Quando depender de vós, tendo paz com todos os homens. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso várias vezes, e alguns textos pontuais que são mal entendidos, né? Se o teu irmão bater na tua face, dá-lhe a outra. E as pessoas entendem isso como uma forma literal, mas isso não é literal. Quando ele lê nesse mesmo texto ali em Mateus, nos evangelhos, ele diz: se o teu irmão pede para você andar 1 milha, ande 2 com ele, ou seja, seja paciente. Seja longânimo. Matthew Henry, ele diz assim: aquele que é tardio em irar-se, entende corretamente a si mesmo e o seu dever e interesse, as fraquezas da natureza humana e a constituição da sociedade humana. E sabe como perdoar os erros dos outros, bem como os seus próprios, como adiar e moderar os seus ressentimentos, de modo com nenhuma provocação perderá o controle da sua própria alma. A Escritura está falando aqui para que o crente seja manso, que não seja uma pessoa intempestiva, de pavio curto, que perdoe, que seja paciente. Essa expressão longanimidade é uma expressão que é sempre, ou seja, em grande parte da Escritura, é usada em referência a Deus. E é interessante quando você vê Deus falando sobre, a Escritura falando sobre longanimidade. Isso não quer dizer que os nossos pecados não serão corrigidos. Não quer dizer que Deus vai colocar a mão na nossa cabeça, mas que Ele é paciente para conosco, com o propósito de salvar a nossa alma, não de nos manter no pecado. Abra Êxodo capítulo 34, verso 6. Veja o que diz aqui. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Veja aqui que Moisés está clamando diante do Senhor, está como se estivesse lembrando a ele da sua clemência e da sua longanimidade, ou seja, ele está sendo aí um mediador entre Deus e o povo, um tipo de Cristo. E se vocês lembram do contexto, o contexto é um contexto de idolatria, do bezerro de ouro, em que Moisés desce do monte e vê que o povo se largou na idolatria, no pecado e em coisas imorais, e isso estava acontecendo ali. Ele quebra as tábuas da lei, e aí o Senhor traz juízo sobre o seu povo, e aí Moisés clama ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tenha paciência com esse povo rebelde. Abra Números capítulo 14, verso 18. Veja aqui, o contexto é a sedição do povo por causa da incredulidade dos espias e a intercessão, mais uma vez, de Moisés para que eles não fossem destruídos. O Senhor estava dizendo assim: Moisés, separa esse povo, eu vou destruí-lo e vou gerar de você um novo povo. E é lógico que a intenção ali de Deus era fazer com que Moisés assumisse uma posição, ou seja, representasse Cristo ali, como mediador, porque ele já havia providenciado a salvação do seu povo. E aí Moisés entra ali, naquele momento em que o povo estava mostrando a rebeldia e a incredulidade diante do Senhor, e o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho esse texto aqui fabuloso, porque mostra
A paciência é a longanimidade do Senhor na vida do seu povo, em não lançá-lo em completa destruição, ou seja, não lançá-lo ao inferno, não destruir esse povo. Ele é paciente, mas ele traz a responsabilidade, ele não inocenta o culpado. Veja o Salmo 86, verso 15, o salmista, na sua súplica e na sua confiança diante do Senhor. E é interessante porque quando o homem suplica diante do Senhor, é porque ele está passando por dificuldades, é porque ele está passando por apertos. E quem conhece a vida de Davi, todo o tempo, principalmente antes de se tornar rei de Israel, ele foi perseguido, ele foi caçado, passou muitas opressões por causa de Saul e por causa dos seus inimigos. E essa é uma oração que ele se dirige ao Senhor, dizendo: mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente, longânimo e grande em misericórdia e verdade. E Jeremias, capítulo 15, verso 15, vai dizer assim: tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores, não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. A palavra de Deus vai dizer que ele é longânimo. Tem um texto da Escritura, em Gênesis, acho que é Gênesis 15, se não me engano, aquele momento ali em que o Senhor está conversando com Abraão e fazendo uma aliança com ele, e ele diz assim: olha, de ti vai sair uma grande nação, e esse povo vai para o Egito, ele vai ficar 400 anos ali, e depois desses 400 anos ele vai sair dali, e vai trazer juízo e justiça nos povos que estão ali ao seu redor, aos amorreus. E aí ele cita outros povos. Ele diz assim: porque a minha ira ainda não atingiu o seu limite. Ou seja, o pecado deles, Deus estava sendo paciente com o pecado daqueles povos. E quando aquele limite, aquela paciência, que é uma paciência divina, uma paciência santa, chegasse ao seu limite, o juízo de Deus seria executado por meio de Israel na vida daquelas pessoas. Nesses textos que nós acabamos de ler, a longanimidade é usada como outros atributos benevolentes de Deus que o levam a ter compaixão e a não fazer sobrevir o desastre sobre os pecadores. E esse é um atributo divino. E o homem sábio se utiliza dele. A paciência demonstra sabedoria divina. A pessoa paciente permanece tranquila quando é injustiçada. Ela controla as suas emoções de modo a pensar e agir de acordo com a piedade, com a ética e com a lei de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Ou seja, o longânimo não é agitado, impelido a reagir com exagero para se desforrar ou buscar vingança, em vez de confiar no Senhor. E muitas vezes o que nos falta é confiança em Deus. Porque quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo alvo de alguma injúria ou conflito, nós precisamos controlar o nosso espírito e agir de forma que a piedade, a santidade e a justiça de Deus se manifestem. Tiago, capítulo 1, verso 19, vai dizer assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, longânimo. Provérbios capítulo 15, verso 18, vai dizer assim:
O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, ele apazigua a luta. Existe uma expressão muito interessante que demonstra o contrário disso aqui, quando você diz assim, quando dizem assim, eu dou um boi para não entrar na luta e 10 para não sair. O longânimo apazigua a luta. O apóstolo Paulo, quando escreve lá a igreja de Roma, ele apresenta um bom exemplo de um homem longânimo ali em Romanos capítulo 12, verso 17 a 20. E percebam que a longanimidade, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de outras virtudes de Cristo. Abra Romanos capítulo 12, versos 17 a 20. Veja o que a Escritura vai dizer. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A Escritura está dizendo que nós não temos que retribuir o mal que as pessoas fazem a nós. E é uma coisa que eu sempre digo, sempre dizia isso para meus filhos, sempre digo em sala de aula. Uma das coisas que acontecem muito no ambiente escolar é um aluno bater, aí o outro ir bater de novo. E aí quando você vai chamar daquele que você viu, porque o primeiro você não viu, mas ele bateu em mim. Mas isso não justifica. Você tem alguém, você tem que recorrer. Esse alguém sou eu. Então você recorre a mim, eu vou resolver a situação. Porque se você revida, você está fazendo a mesma coisa que ele. E você se torna culpado também. Por quê? Porque existe uma regra, existe um princípio, não somente aqui em sala de aula, como na sociedade. Eu não posso retribuir. Se uma pessoa me agredir, eu vou agredi-la. Se uma pessoa der um tiro em mim, eu vou dar outro nela. E eu não estou falando aqui de defesa, a legítima defesa. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que existe alguém a se procurar, alguém a se resolver. Porque senão o conflito não acaba. Não acaba. Quando você se levanta contra alguém e usa das suas armas, você dá o direito a essa pessoa agir da forma como ela acha melhor. E ela vai revida numa intensidade muito maior. E isso não para. Não cessa. O longânimo é aquele que apazigua a luta. Veja o que diz Romanos capítulo 12. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então, quando uma pessoa às vezes é grossa, ignorante com você, você vai e revida da mesma forma. A Escritura vai condenar esse tipo de coisa. Não devemos tornar retribuir o mal com o mal. Mas veja aqui a Escritura dizendo que nós devemos dar lugar à ira, à justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça divina. Um homem irado, um homem descontrolado, ele exalta a loucura. Aí ele vai dizer assim, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, ao invés de... Provérbios vai dizer isso no capítulo 15, a palavra branda desvia o furor. Quando alguém vem com furor, eu vou vir com uma palavra branda. Se aquela pessoa
tem me prejudicado, eu não vou agir no mesmo tom, eu vou agir com justiça, eu vou ser justo, e se aquela pessoa que tem me prejudicado precisar da minha ajuda, eu vou fazê-lo. E assim a Escritura está dizendo que eu vou amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Você já colocou carvão quente na sua cabeça? A ideia aí é que a consciência do indivíduo vai borbulhar. Esse homem longânimo é como Deus, cuja paciência levou a acampar no meio dos israelitas pecadores. O texto que nós lemos lá em Êxodo capítulo 34, nos versos 6 a 9, logo após o caso do bezerro de ouro, quando Moisés ali lava as segundas, ou seja, as duas tábuas ali de novo. Diz assim, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor Deus, compassivo, clemente e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos nos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. É por essa longanimidade que o Senhor aprove guiar o seu povo. A gente olha para o Velho Testamento e acha que Israel é bem diferente de nós. Acabamos de ler aqui um rei que abandonou completamente o Senhor, adorou outros deuses, entregou seus filhos ao sacrifício, fez coisas abomináveis. E aí você olha para ele, que coisa horrível. E é horrível mesmo. Mas nós não somos diferentes. O povo de Deus hoje não é diferente. Quando queremos andar pelos nossos caminhos, quando estamos alimentando e adorando os ídolos do nosso coração, quando queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, e a nossa vontade representa o pecado. Não somos diferentes, gente. Só não adoramos ídolos. E por mais que essa adoração a ídolos seja algo grosseiro, é um pecado grosseiro para nós. Muitos deles chegam a esse estágio, começando por onde muitas vezes nós começamos, deixando os nossos corações tomarem a liderança e desprezando a palavra do Senhor. E apesar de Deus punir o seu povo, apesar de Deus trazer o castigo, a disciplina, melhor dizendo, sobre o seu povo, Ele é misericordioso e anda no meio do seu povo. Ele trabalha no coração da sua igreja. Como fez no passado, Ele faz hoje. A sua longanimidade é tanta que Ele não faz vir a destruição a pecadores arrependidos, como os ninivitas. Jonas capítulo 4, verso 2. Aqui Jonas está explicando no final de tudo aquilo que ele passou, por que ele fugiu. Senhor, eu fugi, sabe por quê? Porque esse povo, os ninivitas, Nínive, se eu não me engano, era a capital da Síria. A Síria é um povo inimigo. Eu não sei se nesse período aqui, acho que não. Foi um período posterior, em que a Síria leva Israel, dizima Israel e leva da sua cidade. Mas o ambiente, ou o sentimento
de inimizade e os confrontos, acabamos de ler aqui com Acais, existiam. Esses homens odiavam os crentes da época. Eles odiavam a Israel. Olha o que Jonas diz, capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em ira e grande em benignidade, que arrepende do mal. Veja a misericórdia de Deus aí manifestada na sua paciência e não trazer o juízo sobre aqueles homens. A pregação de Jonas foi efetiva, ou seja, a cidade se converteu, a cidade se humilhou diante do Senhor, mas mesmo assim Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. E aí vocês sabem da história, né? O desfecho da história. Jonas senta num determinado lugar, debaixo de uma árvore, a árvore seca, ele murmura, com muitos crentes, contra Deus. E mais uma vez o Senhor é paciente com ele. Ele diz: Jonas, você murmurou por causa de uma árvore. Você queria que eu não tivesse misericórdia, não agisse de forma compassiva com milhões de pessoas, não, milhares de pessoas em uma cidade que se arrependeram do seu pecado? Essa é a nossa insensatez. Nós somos assim. A paciência de Deus dá espaço para o pecador se arrepender e abandonar os seus delitos. E nós, às vezes, não conseguimos entender, nós precisamos entender que amor, paciência, justiça não significa trazer o responsável, o culpado sobre aquilo que faz, responder por aquilo. Eu me lembro, certa vez, há muito tempo atrás, de uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, numa cidade em que aplicava-se a pena de morte, e aquele homem cometeu um crime que o levou a isso, e naquela prisão ele veio a conhecer verdadeiramente a Cristo. E no dia da sua sentença, dá-se oportunidade para que ele fale, para que ele se retrate. E ele se retratou diante da família, dizendo: eu mereço aquilo que eu estou recebendo. Eu quero que vocês me perdoem. Às vezes nós não sabemos fazer essa separação. E achamos que exercer justiça, exercer amor, ser bondoso, ser longânimo, não é trazer sobre o culpado a sua responsabilidade. Quando nós, pais, fazemos isso com os nossos filhos, quando o nosso comportamento é dessa forma, estamos criando monstros, homens que estarão distantes dessa longanimidade e dessa graça. Porque o Senhor é longânimo, mas Ele não inocenta o culpado. Mas é nas mãos dEle que nós devemos entregar a justiça. Que depende de nós, ao entregar a justiça nas mãos do Senhor, é agir de bom grado e bom coração aquilo que nós podemos para com os nossos inimigos. Aí como isso é feito? No nosso ambiente, se for alguma coisa que leve à justiça, que seja levada à justiça. Se for algo que a pessoa precisa reparar, que se exija a reparação. Porque assim estaremos sendo justos, mas entregando na mão daquele que é competente para exercer a justiça.
Isso é que é ser longânimo. Tá? Isso é que é demonstrar amor. Mas o nosso conceito de amor, de justiça, é não trazer sobre o culpado a culpa. E assim nós não estamos sendo como o nosso Senhor. Semana passada, no estudo que eu dei aqui, a Samira falou uma coisa interessante. Eu ia tocar nisso, mas deixei para lá. Quando o Senhor Jesus ali na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E o Senhor Jesus, ele é mediador. A oração de Cristo é ouvida. Ela nunca é rejeitada, a oração do Senhor Jesus. Ela é ouvida e é respondida, como a oração do crente. E aí o que acontece? Se você virar a página da Escritura e chegar lá em Atos, você vai ver Pedro pegando assim, vou matar. Mas o Senhor havia pedido perdão para aqueles que estavam crucificando. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E o que acontece ali no Pentecostes? 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, aqueles pelos quais ele morreu, a sua oração foi ouvida e o Senhor perdoou aqueles homens do seu pecado, ou seja, de entregar a Cristo. E foram convertidos, ao ponto de dizerem: o que fazemos agora? O que eu faço? Judas se matou. Porque reconheceu o seu erro, mas não se arrependeu do seu pecado. Aquelas pessoas foram batizadas e foram aceitas no rebanho de Cristo. E os outros? A Escritura diz que a multidão eram 5.000 pessoas que se aglomeravam, 3, 4, 5.000 ali nos pães. Vamos dizer que ali, naquele momento, tivessem mais. Vamos dizer que tinha 5.000 pessoas. Os outros 2.000, o que aconteceu com eles? O juízo de Deus caiu sobre eles. E os 3.000, o que aconteceu com eles? O juízo de Deus também caiu sobre eles. Mas na pessoa do Cristo, eles não receberam a condenação eterna, mas por causa da atitude deles, o juízo veio sobre Israel. Caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. E aí você olha na história uma atrocidade que foi o Holocausto da Segunda Guerra. Milhões de judeus morrem. E aí você lembra dessa palavra deles: caia sobre nós e sobre nossos filhos. Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele perdoa o nosso pecado. Ele nos julgou culpados em Cristo. É por isso que não somos condenados eternamente, por causa da longanimidade, da misericórdia de Deus para com os seus filhos, para com aqueles a quem Ele escolheu. Aqueles que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. A paciência de Deus dá espaço para o pecador se arrepender e abandonar o seu pecado. Veja o que 1 Timóteo capítulo 1, verso 16 vai dizer. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Ou seja, a ideia aqui é uma longanimidade completa, total, perfeita. Por quê? Porque o Senhor demonstra longanimidade para com o pecador em geral, mas há um limite. Como houve um limite lá atrás, em Gênesis capítulo 5, 15,
com os amorreus e os outros povos ali, os outros eus, né, que existiam ali em Israel, quando ele diz até a 4ª geração, porque a minha ira ainda não atingiu o limite permissível, como foi com Sodoma e Gomorra. E quando nós olhamos cidades, momentos da história da humanidade, onde o pecado cada dia mais se torna evidente e maior, aquela nação está sobre o juízo de Deus e a sua destruição virá. No momento certo, porque o Senhor está refreando a sua ira. Cristo é a completa paciência de Deus na vida de uma pessoa. Porque aqueles que estão em Cristo, não porque são bonzinhos, porque se formos comparar um com o outro, eu sou melhor que ele, fulano é melhor do que eu, e não para por aí, mas não é com o meu irmão, com o homem que somos comparados, nós somos comparados com um homem perfeito que é Cristo, por meio da sua lei. E por meio dessa lei, nenhum homem escapa. Nenhum. O melhor crente, a melhor pessoa, não escapa. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A ira de Deus só se afasta de nós, porque o sangue do Cordeiro está sobre as nossas portas. Nesse texto de Timóteo, Paulo mostra ser um exemplo da longanimidade divina por Deus ter suportado alguém como ele, tão provocador, porque perseguiu ferozmente a igreja de Cristo. E ele servia de exemplo para todos os outros pecadores, para que o maior dos pecadores não se desesperasse em alcançar a misericórdia de Deus. E duas verdades são relacionadas aqui no texto do apóstolo Paulo, que Paulo fora convertido e obtivera a misericórdia para o bem dele e dos outros. E que o Senhor Jesus mostra, com o exemplo de Paulo, tamanha longanimidade da conversão de grandes pecadores. E uma vez que a longanimidade é peculiar ao caráter de Deus, não dos seres humanos, ela é caracterizada como grande competência, grande entendimento. Pois o comportamento longânimo é uma ação divina, é um atributo divino. E quando o homem impiedoso exibe esse atributo divino em sua vida, ele demonstra ser um homem sábio, de grande entendimento. E por quê? Porque vimos que o longânimo apazigua conflitos, tem domínio próprio, não se ressente do mal, ou seja, não se magoa facilmente, não é vingativo, mas é bondoso e compassível. E essas virtudes são perceptíveis ao olho nu. Estão estampadas na face de uma pessoa, como sentido literal da palavra longânimo. Face prolongada, nariz prolongado. A pessoa toma fôlego. Mas ao contrário disso, o de ânimo precipitado vai exaltar, vai expressar a loucura. Ou seja, o de fôlego curto, literalmente, é o que essa palavra significa. Ou de pavio curto na nossa língua. Seria aquele homem que chega ao seu limite de tolerância da injustiça social tão rapidamente a ponto de dar ocasião ao pecado. Por isso ele vai exaltar a loucura. Seria mostrar uma loucura extrema, uma insensatez. E seus paralelos aqui em Provérbios estão em Provérbios 12, 23, que diz: proclamar a estultícia, o homem prudente oculta o conhecimento,
mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Exaltar aí a loucura seria proclamar essa estultícia. Ou então, espraiar a sua loucura, como diz Provérbios 13:16, todo prudente procede com o conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura, ele manifesta, ele torna evidente, ele exalta a loucura. E loucura aqui é uma metáfora para atos e consequências associadas à insolência moral. O homem de ânimo precipitado, ele cria a loucura e se torna a sua presa. Lá em Provérbios capítulo 5, verso 23, a palavra do Senhor vai dizer assim: ele morrerá pela falta de disciplina. Isso é falta de disciplina. Esse exaltar a loucura, essa falta, esse ânimo precipitado, esse fôlego curto. E ele morrerá pela sua falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. E o verso 24, capítulo 14, vai dizer: aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Ou seja, aquilo que ele exalta, a loucura que ele apresenta, para uns pode parecer sabedoria, mas é pura loucura. Porque esse homem demonstra diante de todos a sua loucura, a sua insensatez, por meio dos seus atos precipitados, através de um coração apaixonado, desenfreado. E aí, na sua incredulidade, ele parte em busca de vingança com impiedade e audácia. Ao fazê-lo, prejudica a si mesmo, como foi o caso não de Diná, mas dos irmãos dela, filha de Elias, esposa de Jacó, que foi possuída de forma indevida por um homem. E os seus irmãos tramaram uma vingança. Lá em Gênesis 34, versos 26, diz que eles passaram ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E aí Jacó disse para ele assim: o que vocês fizeram? Vocês tornaram a nossa família odiosa entre as nações. Matthew Henry faz o seguinte comentário, ele diz assim: a paixão desenfreada é tolice proclamada. O de ânimo precipitado, cujo coração se inflama com qualquer fagulha de provocação, pensa exaltar a si mesmo e fazer com que os que estão à sua volta sintam respeito e reverência por ele. Mas o que realmente exalta é a sua própria loucura, ele a revela como aquilo que é exaltado e visível a todos e se submete a ela como ao governo de alguém que é exaltado. Esse verso nos mostra o quanto da nossa reputação depende do bom governo das nossas ações e da preservação do controle da nossa mente. E numa discussão nós podemos diferenciar claramente uma pessoa mansa, paciente, longânime, de uma pessoa de ânimo precipitado, descontrolado, uma pessoa impulsiva. Porque a primeira vai demonstrar sabedoria e piedade, a outra, estultícia e carnalidade. A primeira ação tem consequência à vida, o segundo comportamento vai levar à morte. É isso que a Escritura vai dizer. Qual então seria o caminho melhor? Qual seria então o caminho da justiça? Segundo a Escritura, a porta estreita é o melhor caminho. É por essa porta que nós entramos para a vida eterna. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por vezes parece nesse mundo que o caminho do respeito, da vitória, da consagração de alguém é o caminho que tem uma porta larga. É o violento, é o vingativo, é o injusto, é o precipitado, que aparentemente sai na frente,
que aparentemente é o vencedor, pessoas que estão ganhando esse mundo, mas isso é uma falsa verdade, pois eles estão ganhando o inferno com suas ações. E muitas vezes nos sentimos tendentes a falar mais alto, a exercer um poder maior. Mas a Escritura vai dizer que o longânimo vai apaziguar a luta. Não é dessa forma. Salomão está dizendo aqui para o seu filho: não siga esse caminho. Não siga esse caminho, porque é um caminho de morte. Essa é a sabedoria divina. Porque o que nós temos aqui, mais uma vez, são as virtudes de Cristo que nos são dadas pela fé. No momento da nossa conversão. E como crianças que estão sendo ensinadas, corrigidas, colocadas num determinado caminho, porque são nossos filhos, porque tem entendimento, porque o entendimento vai sendo acrescentado, a criança vai desenvolvendo e naturalmente o seu intelecto se desenvolve também. E aí você vai guiando ele no caminho correto. Na vida cristã é a mesma coisa. Foi nos dado entendimento. Mas somos crianças na fé que precisam crescer e desenvolver e se tornar homens perfeitos. Se tornar como Cristo, ser igual a Ele. Lá em Atos, os cristãos foram, acho que em Antioquia, se eu não me engano, no primeiro lugar que foram chamados de cristãos. Sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. As pessoas devem olhar para nós, devem ver na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa vida, Cristo. E isso pode até parecer impossível a nós, mas não é. Porque nós fomos transformados em nova criatura. E a Escritura diz que nós temos que nos despojar daquilo que é velho e nos vestir daquilo que é novo. Essas vestes estão à nossa disposição, foi nos dada por Deus. E nós precisamos colocá-las. Nós precisamos vesti-las. É pelo poder dele, pela graça dele que faremos isso. Por isso ele chama o seu povo ao arrependimento. Por isso os ordenamentos com relação ao pecado. Hoje temos consciência. Hoje somos novas criaturas. E estamos numa guerra, numa luta contra o mundo, contra o diabo e a carne. E sabe qual é o pior inimigo? O que eu acho dos três, o pior inimigo, o mais feroz, o mais enganoso, o mais vil, é a nossa carne. Esse é o nosso pior inimigo. Só que a Escritura diz que nós não estamos na carne mais. Nós estamos no Espírito. E precisamos viver uma vida de tal forma que a nossa carne seja mortificada. Os nossos desejos pecaminosos sejam mortificados, destruídos em nossas vidas. E o Senhor nos garantiu isso, porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-lo. Nós não estamos sozinhos. Nós contamos com aquele que é o Senhor das nossas vidas. Então não diga, eu não consigo. Diga assim, eu não quero. Porque somos frágeis, somos débeis.
Mas quando nós nos apegamos e nos agarramos no Senhor, nós conseguimos vencer o mundo, o diabo e a nossa carne. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor, porque muitas vezes nós damos ao Senhor Deus vazão aos nossos pecados. E às vezes, ó Senhor Deus, nós gostamos disso, nós nos sentimos bem, e aí lembramos de Israel, um povo idólatra, um povo que tinha a presença de Deus ali entre eles, claramente, como nós temos hoje. Não visível. E escolhiam seguir o seu próprio caminho, o seu próprio coração. E os exemplos que temos ali de Israel são exemplos para nós olharmos e não seguirmos esses exemplos. Colocarmos o Senhor, as nossas fraquezas, a nossa ansiedade, como a palavra de Deus diz, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar nele a nossa força, porque Ele é a nossa força. Que o Senhor, ó Pai, possa nos sustentar e nos dar uma firmeza e uma segurança que está além desse mundo. Porque representa aquilo que o nosso Redentor, não o nosso Criador, mas o nosso Redentor, que é a mesma pessoa, nos deu na cruz do Calvário. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.